Olá, pessoal! Boa noite! Vamos chegando! Oi, Isa! A primeirona aí, Rodrigo, Sueli, Sônia, Pri. Vamos chegando, pessoal. Vamos esperar só um pouquinho. Eu já vou chamar a Fernanda para a gente começar esse nosso bate-papo aí. Aliás, uma entrevista, né? Porque hoje vai ser uma entrevista com uma convidada de excelência. Deixa o pessoal tá entrando aqui. Sejam muito bem-vindos. Oi, Ká, tudo bem? Oi, Neuza. Verdade, Pri. Vou chamar a Fernanda, ela já entrou aqui. Deixa eu convidar a Fernanda, peraí. Vamos ver, mandei o convite para Fernanda. Oi, Oi, Vivi! oi, Fê, boa noite. Boa noite! Que alegria estar nessa live com você! Nem fala, menina. Depois de tantos anos, as nossas agendas se encontraram, né? E a É gente também se verdade. reencontrou e tá tendo essa oportunidade gostosa aí de bater um papo e eu poder te entrevistar, porque eu já, olha, o que tem de pergunta, Fê? Oba! Menina, eu tive que marcar tudo aqui porque eu recebi muitas perguntas, aí eu falei, pessoal, prometo tentar responder todas. Eu não, a Uau! Fernanda para a gente poder bater um papo. O pessoal me perguntou, inclusive, falou assim: Nossa, Vivi, hoje não vai ser nada de direito? Eu falei: Muito pelo contrário, Vai ser muito de direito. muito de direito, que a gente usa no dia a dia e nem imagina, né, Fê? Com certeza, com certeza. A importância que tem a comunicação para a gente ser claro, ser admirado, para conseguir colocar as nossas ideias de uma maneira que seja atrativa e clara para as pessoas. Com certeza. Fê, eu vou me apresentar porque o seu público ainda não me conhece e depois eu vou dar a honra aí para você se apresentar também, porque você tem um currículo maravilhoso e o pessoal que fica até o final hoje vai se encantar com a sua Ah, simpatia, amada. com toda a parte técnica que você tem aí. Então, assim, meu nome é Viviane Molina, para quem não me conhece, eu sou advogada, atuo há 20 anos já na área de direito família e de sucessões, atuo também na área de direito médico e da saúde, tenho várias especializações e eu acho que a melhor que eu tenho é o meu dia a dia, é a prática mesmo, Uhum. né? É lidar com o ser humano. E isso eu gosto muito, Fê, de verdade. Então agora se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Você esqueceu do seu Ah, currículo de um ponto, que você é uma ótima comunicadora, expressiva, articulada, fala bem. nossa, vindo de você para mim um elogio. Ai, Vivi, bacana. Então, me apresentando para os seus seguidores, eu sou Fernanda de Moraes, eu sou fonoaudióloga, atuo já há muitos anos com treinamentos, tenho uma consultoria chamada Voice Care Treinamentos e Palestras. Nessa consultoria, a gente presta treinamento tanto para as empresas, para diferentes empresas, diferentes áreas, já que todo mundo precisa se comunicar, precisa fazer uma apresentação, conduzir uma reunião, falar com o cliente, e também treinamentos individuais para qualquer pessoa. Pode ser o CEO da empresa e pode ser a dona de casa que quer falar melhor no seu dia a dia. É possível investir num treinamento. Então, ao longo da nossa conversa, eu vou contando um pouco mais da minha experiência. E o pessoal vai se encantar com você, como eu também me encanto. Com todo mundo que eu Ah, conversei hoje, falou: Vivi, não acredito, eu sigo a Fê. olha só! Você já é íntima de algumas pessoas do meu Insta. E o pessoal, mas eu sigo a Fê. Eu adoro as dicas da Fernanda. Eu falo, então hoje aproveita para assistir, porque a gente vai tentar extrair dela tudo de mais bacana que ela tem para ensinar e desses anos de experiência que você tem. Pode aproveitar. Com certeza. Fê, então assim, olha, eu tenho algumas perguntas, a gente pode até começar por essas perguntas e a gente vai desenvolvendo, o pessoal vai perguntando aqui também, a gente vai tentando, na medida do possível, responder. O pessoal perguntou hoje para mim assim, Vivi, qual que é a dica que você acha que a Fê vai dar para evitar o nervosismo e a voz trêmula
na hora de falar em audiências ou fazer uma sustentação oral? Olha que pergunta importante, porque você sabe que o medo de falar em público, esse friozinho na barriga, a mão que começa a suar frio, taquicardia, o coração parece que vai sair pela boca, mas são sensações muito desagradáveis. E que muitas vezes, quando a gente não consegue usar técnicas para controlar um pouco essa situação, a gente transparece alguém que está nervoso, inseguro, que às vezes não tem experiência nenhuma para falar sobre o assunto e a nossa imagem pode ficar prejudicada. Você sabe que tem um estudo no Reino Unido em que perguntaram assim para as pessoas, qual que é o seu maior medo? E pasme que na pesquisa o medo de falar em público foi maior até do que o medo da morte. Então, Jura? assim, muitas pessoas têm esse pavor para se apresentar e principalmente por pensamentos negativos, por medo do julgamento do outro. Ah, porque se eu falar, ai, não sei, acho que vai achar que eu não sei muito bem sobre o assunto, ou vai ficar pensando isso, pensando aquilo de mim. E isso acaba bloqueando as pessoas de trazerem boas ideias, de compartilharem coisas Sim. que são fundamentais para as pessoas escutarem. Então, como driblar essas sensações? Primeira coisa, a base de tudo, eu preciso saber o meu assunto. Não tem como eu falar bem, eu ter uma voz de locutor, uma postura de repórter, apresentador, se eu não sei nada sobre o assunto. Então, a premissa para eu conseguir controlar esse nervosismo, é eu treinar muito bem o que eu vou falar. Eu tenho que pesquisar, atualizar, pensar em possíveis dúvidas, perguntas que podem aparecer, que isso deixa a gente mais seguro. Dominar a Tanto que matéria, né, Fê? exatamente. A primeira dica, até para quem quer estudar melhor o assunto, é você escrever sobre o seu assunto. Você pode começar com um texto, depois você vai para um roteiro com palavras-chave, as ideias que são mais importantes, e depois, para quem usa apresentação com PowerPoint, se tiver alguém aqui que faz esse tipo de apresentação, depois eu vou para a apresentação do PowerPoint. Então, primeiro, eu treino muito bem o meu assunto. Segundo, eu preciso que o meu corpo e a minha voz transmitam a mesma mensagem que eu estou compartilhando com as palavras. Então, qual que é a sua postura? Imagina o seguinte, você acha que a postura comunica? Com certeza. Se eu falo o tempo todo olhando para baixo, encurvada, parece que eu estou insegura, que eu não sei sobre o assunto, que eu estou com medo. Então, eu tenho que ter uma postura poderosa. Tem até uma autora super conhecida que tem vídeos na Netflix, no YouTube, que é a Amy Cuddy. E ela fala exatamente sobre a postura de poder, que é eu me empoderar por 2 minutos. Ela fez um estudo que quando eu vou para uma situação estressante, que me deixa nervosa, eu faço uma postura de poder, de confiança, de que vai dar tudo certo. Claro que eu treinei o assunto, então lembra que essa é a premissa. E em 2 minutos, estando nessa postura, existe até uma mudança hormonal. Aumenta a minha testosterona, que é o hormônio do poder, e Ah, que diminui o legal. cortisol, que é o hormônio do estresse. Então eu tenho mais chances de sucesso durante essa argumentação, na minha audiência, por exemplo. A postura. Segundo, é saber para onde você vai olhar, pensando no corpo ainda. Eu tenho que olhar para as pessoas que eu falo, não dá para ficar olhando um ponto no horizonte enquanto eu converso com a doutora Viviane. Eu preciso olhar nos olhos dela. E nós temos um hormônio que é liberado, que é o hormônio da conexão, chamado de oxitocina. E esse hormônio, ele só acontece, ele só aparece se eu tenho contato visual. Então, se eu fico buscando informação lá no céu ou lá no chão, ele não vai aparecer e vai ser muito mais difícil de conectar a atenção das pessoas, de inspirar as pessoas que estão próximas de mim. Além disso, Vivi, ainda falando do corpo, os gestos que a gente usa, que tem que ser condizentes. Eu preciso treinar isso não só para a audiência, mas em Sim. todas as situações da minha vida. Que é para quando eu chegar naquele momento profissional, eu não preciso ficar pensando, eu vou fazer essa postura, esse gesto, esse É. olhar e essa voz. Não, tem que ser Ficar natural, robótico, espontâneo. né? Exatamente, tem que ser natural. E outra coisa, além de eu treinar muito bem o meu argumento, a forma de apresentar, a minha expressão corporal, é a expressão da voz. Como você vai transmitir a sua informação, a sua ideia com a voz? Qual é o principal erro? Aquela voz bem linear, desse jeito que parece que a pessoa está sempre mal-humorada e ela diz bom dia, boa noite, Viviane, muito bom estar aqui nesta live com você. Todo mundo já teve um professor na vida Nossa, que é é. fantástico assim no conteúdo, mas na hora de apresentar,
Ai, que tédio. Parece Isso que é a aula verdade. dura 5 horas, uma aula de 50 minutos. Você fica com Porque sono, né, de falar com a pessoa. muito, muito. Parece estar sempre desanimada, falando, fazendo aquilo meio que por obrigação, sem vontade, entusiasmo. Eu preciso demonstrar na minha voz o assunto que eu digo. Então, variando, horas para cima, para o agudo, horas para o grave. Aí tem várias técnicas também que nos ajudam. Além de tudo isso que eu falei, de saber o assunto, usar muito bem o corpo, usar a voz, eu preciso treinar a minha respiração. As técnicas de Hum, respiração, Vivi, ajudam muito a gente a ter mais controle, mais domínio daquilo que eu vou falar e a driblar esse nervosismo. E como treinar a respiração? Isso a gente faz não no dia da audiência, em outros momentos para treinar. Existe um tipo de respiração chamado costodiafragmático, em que eu encho o meu abdômen, parece o abdômen, né, de ar, a barriga fica maior e quando eu solto o ar, que nem uma bexiga, para eu esvazio essa caixa. Muita gente fala assim, é porque tem que cantar com o diafragma. Já ouviu falar nisso, Vivi? já E ouvi. não é só o cantor, o comunicador também precisa falar com o diafragma. E qual que é o jeito errado da respiração, até para as pessoas observarem em casa? Eu inspirar elevando o tórax. Eu faço isso, ó. Eu tensiono o meu pescoço, tensiono os meus ombros, eu vou ficar com muito mais cansaço, dor nessa região cervical quando passar a minha audiência, passar a minha apresentação. E Sim. além disso, vou ter pouco uso do diafragma, vou ter pouco ar para usar na fala. Então, eu vou falar e vou ter Ah, que fazer um monte de recarga aérea desse jeito, porque o ar vai acabando rápido. Aí imagina você fazendo uma defesa, falando desse jeito, nossa, diante do não. juiz. Perdeu, Ele vai falar, perdeu. calma, calma, vai infartar aqui. Calma, você quer uma água? Então eu preciso dominar a minha respiração. Essa é a primeira forma, é observar a forma que eu respiro, usando o diafragma e também falando alguns sons, por exemplo, o som do S. Eu posso inspirar e falar esse som bem baixinho, controlando a saída do ar, assim, ó. Até acabar o ar. Eu consigo Ah, aumentar a minha capacidade respiratória e com isso eu vou me comunicar de uma maneira muito melhor, driblando essas sensações tão desagradáveis, que é essa taquicardia, esse suor na mão e o ar que parece que vai acabar antes de ô terminar a Fê, e tem frase. gente que quer falar tão rápido para não esquecer o que decorou que a situação não fica legal, né? Ai, pior coisa é decorar o que vai falar. Então, Primeiro que não decore e fica tenta. natural. E quando É. as pessoas percebem que você decorou ou que você está lendo alguma coisa, vamos supor, eu faço um vídeo, estou numa conferência na audiência pela internet e eu deixo uma cola com a palavra exata que eu quero usar e eu começo a olhar essa cola, a pessoa percebe. Porque a gente não tem aquele treino que os apresentadores de TV têm, por exemplo, que é Ah, muito. ler o teleprompter, né? Com aquela naturalidade que é o teleprompter, para quem não sabe, na câmera aparece o texto do que ele vai falar, só que ele tem aquela Isso. habilidade desenvolvida. Não é todo mundo que consegue ler e dar a impressão de que está falando aquilo espontaneamente. Então, eu preciso de Não treino para mesmo. isso. Decorar a pior coisa. O que, que eu faço? Eu escrevo as palavras para lembrar a respeito do assunto. Sabe aquela palavra mais importante, a palavra-chave, que só de bater o olho você sabe improvisar sobre aquilo. Com Isso certeza. ajuda muito na organização e a lidar com essa situação de branco. Faz Ô toda a Fê, eu uso diferença. muito mapa mental. Nossa, faz muita diferença, Isso Vivi. para Na tudo. organização, na argumentação, muita diferença. Porque é o que eu até comento com os meus colegas, inclusive tem um monte de colegas aqui, e para fazer sustentação oral, Fê, a gente tem no máximo aí, às vezes, 15 minutos para falar, porque os desembargadores não dão mais tempo que isso. Porque já teve Uhum. todo um processo que rolou. Aí você tem que tentar em 15 minutos ser concisa e levar, e objetiva, né? E levar os pontos principais. Não adianta, eu já vi vários colegas chegando lá, lê tudo que já está no Ah, processo. Quer dizer, você está indo lá para tentar mudar um voto, sim, você não vai conseguir. Os com desembargadores, certeza. sinceramente, na prática, eles abaixam a cabeça e começam a ler o celular. E Nossa, tipo, gente, que e você chato. sente isso. É muito chato. É muito chato. É um mico isso, né? E é tão Exatamente. interessante, Vivi, porque quando a pessoa não se prepara para falar com desenvoltura e começa a ler dessa forma, fica muito desagradável. E fica difícil de você influenciar.
pensando na audiência, você quer influenciar o tempo todo. E não só na audiência, no nosso dia a dia, assim. Não só influenciar, como convencer, né? Exato, você tem um produto que é para quem é empreendedor aqui, para quem é professor, para quem é médico, você quer influenciar o tempo todo, persuadir a pessoa que está próxima de você para fazer aquele tratamento, ou para seguir as suas orientações, ou para aprender uma matéria nova. O tempo todo a gente quer influenciar. E Porque todo mundo ou influenciar... vende serviços ou vende Sim. produto. E até São ideias, né, tipos. Vivi? Ideias, até em com casa. certeza. Vamos supor que tem o filme A e o filme B. Eu quero assistir o A, o marido quer assistir o B. Aí você tem que usar bons argumentos para conseguir influenciar. O tempo todo a gente está vendendo alguma coisa. Apesar de que aqui em casa eu sempre ganho. Tá, no começo também, eu vou de argumento, influencio, aí depois eu já falo, é esse, pronto, acabou. Direta e reta. Pronto, já tentei, não consegui, então vai ser esse mesmo. Ô, Vivi, sabe uma coisa interessante que você estava falando da objetividade? E principalmente mulheres, é claro que tem muitos homens assim também, são prolixas. E a gente perde oportunidades profissionais essa é uma das muitas perguntas vezes que fizeram também. Por conta da falta de objetividade. E o que é uma pessoa prolixa? É aquela que vai contar uma história que lembra da segunda história, que lembra da terceira, e de repente ela diz assim, nossa, o que eu tava falando mesmo? Ela mesma fica se repetindo. Perde. Sim, fala com diferentes palavras a mesma ideia. E é cansativo. Muito. Uma das preocupações de quem é prolixo é a preocupação com que o outro entenda. Eu quero tanto que a Viviane entenda a minha mensagem, que eu conto de um jeito, conto de um segundo jeito e de um terceiro, para garantir. Só que a Viviane já entendeu da primeira vez. E aí torna aquela mensagem cansativa, chata. A gente começa a pensar em outra coisa e a pessoa tá lá na mesma ladainha. Tentando também te convencer que o que ele tá falando é a verdade. Sim, ou é o certo. Exato. E aí acaba sendo prolixo também. Com certeza. E isso, assim, é importante a gente saber contextualizar também. Porque se eu tô com a minha família, tô num jantar, e às vezes você é prolixo, esquece o que tava falando, não tem problema. Agora, pensando na vida profissional. Tempo é dinheiro, né? Ninguém tem tempo para perder. As pessoas têm outras reuniões, outros afazeres, compromissos. Eu preciso ser objetivo. Eu preciso treinar essa habilidade. E essa é uma dúvida que aparece muito, assim, para mim. Mas o que eu faço para ser objetivo? Eu tenho muito assunto para falar e de que forma eu posso resumir, usar o poder de síntese. Um bom treino para quem tem Instagram é gravar stories. Por quê? Sim. Porque o story tem 15 segundos só de duração, o stories. Então você consegue se apresentar em no máximo 2 stories, por exemplo. Falar o seu nome, o que você faz no dia a dia, ainda deixar uma dica para as pessoas quererem conhecer um pouco mais. É um treino bem interessante. E geralmente quem perde a objetividade traz muitos detalhes. Eu posso dizer assim para Viviane. Viviane, eu comprei ontem uma caneta azul. Contei pra você que eu comprei uma caneta azul. Ou eu posso dizer, Viviane, sabe que ontem eu acordei assim pensando, nossa, aqui na minha gaveta só tem uma caneta preta e uma vermelha. Qual cor será que tá faltando? Acho que é uma azul. Aí eu pensei, acho que eu vou ligar lá na papelaria, porque tá fechada por conta da quarentena, e vou ver se de repente tem uma caneta azul. Aí telefonei na papelaria. Você percebe assim? Eu tô contando detalhe do detalhe do detalhe e você já entendeu que eu queria uma caneta azul. Não, tipo, as pessoas que fazem isso comigo, eu desligo. Eu deixo falando, é igual o que eu falei que os desembargadores fazem. Eu já entendi o que ela quis passar de mensagem, mas eu simplesmente desligo, a minha mente já tá... Eu educadamente estou olhando para a pessoa. Mas a cabeça... Eu tô pensando o que eu vou fazer depois, o que eu vou comer, qualquer coisa. Mas eu não tô prestando atenção mais no que a pessoa tá falando, porque eu já entendi a mensagem dela, né? E é exatamente isso, Vivi. É muito importante que a gente saiba sintetizar as ideias. Totalmente. Dizem, não sei se é verdade, mas os estudos comprovam isso e eu queria ouvir de você. Que o primeiro meio segundo já é o suficiente para se formar a impressão de alguém. Sim, aquela pergunta que a gente até falou nos stories, né? A gente pensa, será que a primeira impressão é a que fica? Olha, em 2 estudos, um dos estudos diz que em 7 segundos, desculpa, é o tempo que a pessoa cria essa imagem, essa primeira impressão. E num outro estudo de Princeton, diz o seguinte, que em 1/10 de segundo eu crio essa primeira impressão. Ou seja, eu liguei a câmera, bati o olho,
Vi a Viviane e já tive uma impressão sobre ela, que pode ser a verdadeira ou não. Só que as pesquisas mostram que 75% das vezes é verdadeira. Bate. Muitas vezes, vem 35%, não, 25% diz que não, mas 75% diz que sim. Então, Ô, Fê, mas Vivi, aí você acha que é pelo tom de voz, pelo jeito que a gente se coloca, pela vestimenta, pelo gesto, porque de repente um olá é o tempo da sim. gente ter esses 7 segundos. Com certeza, Vivi. Então, para quem fala ao telefone com o cliente, faz muitos contatos telefônicos, é no bom dia, é no alô, é no posso falar Já com você transmite agora? essa segurança? Já. Ou insegurança, né? Pois Quando eu é. encontro uma pessoa aqui na live, a pessoa que não me conhece, os seus seguidores já tiveram uma impressão minha assim que eu entrei. Então, do que conta? É a sua postura corporal, a sua roupa, a forma como você cumprimenta, a forma como você olha. O não verbal, body language, conta demais, Vivi. Porque eu posso ser uma pessoa extremamente carismática, posso Sim. saber muito sobre o meu assunto, mas eu entro toda insegura, ou eu entro muito séria, né? Com uma cara assim meio de metida. O primeiro impacto não vai ser positivo É, para e as tem gente que tem pessoas. cara de metida e a gente acaba conhecendo e não é, mas tem É, muita gente que você sim. tem aquela primeira impressão e fala, nossa, que É. cara de metida, É né? verdade. Aí E você às fala, vezes a nem pessoa é vou. tímida, não sabe se portar, às vezes é por dificuldade mesmo, não é nem por ela ter essa É tímida, não sabe se característica. portar, mas é um gênio, né? Carrega consigo Exatamente. Sim. uma carga de parte de técnica que a gente, quando começa a conhecer a pessoa e dá essa oportunidade para ela falar, é fantástico, né? Com É, certeza. Por isso que é importante até a gente ser flexível e não rotular logo de cara a pessoa, porque muitas vezes a gente acaba desconstruindo vendo que não é bem aquilo. Mas, para nós, a nossa responsabilidade é tentar ao máximo causar uma boa primeira impressão para as pessoas. Isso é até fundamental. Até porque, Fê, eu acredito, pelo menos, que se você tiver um bom primeiro contato, você fecha consultas e reuniões e fecha Sim, clientes. Eu, exatamente, particularmente, já Vivi. fechei clientes que vieram até pelo Instagram ou por indicação, que por um primeiro telefonema ou por um vídeo que a gente marca, né, uma reunião Aham. virtual, a pessoa já fecha o contrato, porque Com você traz certeza. tanta segurança Sim. e você leva essa postura, né? Sim, E conversa de uma forma que convence a pessoa que realmente o que você está falando é verdade, que com você certeza. tem aquele conteúdo todo, no meu caso, para defender um cliente, né? Porque a gente está sempre Sim. defendendo ou acusando. Aham. Aliás, é mais o Ministério Público, mas a gente está sempre defendendo um cliente. Então a gente precisa ter isso, né, Fê? Com certeza, é essencial, desde a forma como você cumprimenta. E até pensando em momentos de uma audiência, de uma reunião, as pesquisas mostram que o começo e o fim são os momentos mais lembrados pelas pessoas. E a gente Tá. acaba se preocupando tanto com o recheio, né? Ah, porque eu vou usar esse argumento, eu vou contar essa história. Claro que é importante também, mas eu preciso pensar na abertura dessa audiência, o que eu vou falar, ou quando eu encontro o meu paciente ou o meu cliente, e como eu finalizo. Porque não adianta eu ter uma abertura maravilhosa, criar um momento de empatia, com carisma, trazer um argumento, um recheio sensacional e terminar, tá. E o que ela quis dizer E, com isso? E não ter um ai, fechamento. igual aqueles filmes. Ai, que raiva que dá, né? Você assiste, eu gosto de assistir um filme, eu nem lembro o nome. Nossa! Acho que a Isabela ou a Priscila devem lembrar aqui. Chegou no final, acabou. Aí Não, a gente assim, não acredito. eu olhei pra cara do Rodrigo e falei assim: acabou o filme? Tipo, não conseguiu passar. Assim, a gente entendeu, mas o final que você estava esperando não foi aquele Nada, final arrebatador. Aí você fala, ah, não vou assistir nada. de novo. É a Nossa, dá mesma muita coisa que a raiva. gente. Ah, não vou ligar de Exatamente. novo. Eu O até final combino com foi os meus triste. pais, né? A gente assiste muito filme, eles e nós aqui, e a gente combina, olha, quando o filme for um final ruim, um avisa o outro antes, pra Pra gente não não perder correr esse tempo. risco, é. É verdade. Ô, Fê, e o pessoal que gesticula demais para falar, que usa muito objeto para falar, sabe? Hum, Caneta, celular. sim, tampa, estampa, tampa, Ai, estampa. eu fico assim, ó. Tec, 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 tec. Ai, como isso é ruim. Por que é ruim? Porque desvia a atenção das pessoas. Pensando primeiro nessas barreiras corporais, que é você ficar com uma canetinha na mão e gira pra cá, gira pra lá. Ou pra quem usa óculos, Vivi, e fica o tempo todo assim.
Fica falando com você e ajeitando o O óculos. Ou óculos. mesmo no cabelo, fica o tempo todo mexendo no cabelo. Quanto que isso é desagradável. Você sabe, até vi aqui o Mauro Naves entrando, eu lembrei de uma história engraçada, porque para quem acompanha futebol, a Copa do Mundo, Copa das Confederações, na Globo tinham três comentaristas, que é o Galvão Bueno no meio, Sim, Ronaldo Fenômeno e Casagrande. Galvão verdade. Bueno está acostumado com as câmeras, né? Não tem problema com isso. E já o Casagrande e o Ronaldo são ex-atletas, não tem tanta Sim, habilidade na frente das é câmeras. Então, os verdade. primeiros jogos ficava travado, assim, engessado. Fazia um comentário, voltava, fazia outro Ai, é comentário. engraçado, é engraçado. Sim, você vê assim que a pessoa não está confortável naquela situação. E até que deram uma canetinha para o Ronaldo, que muitas vezes ele ainda usa hoje em dia. E o grande problema é que ele falava e ficava girando a caneta para um lado, girando a caneta para o outro. E Até cair. exatamente porque não tinha essa habilidade de usar muito bem os gestos com as mãos, que é fundamental, não só para quem está na frente da TV, mas para um advogado, na audiência, para um professor, porque todo mundo que lida com o público é uma premissa que você saiba usar a sua expressão corporal de uma maneira efetiva. E como que usar o gesto? Que aí você comentou, né? Tem gente que Sim, exagera, e aí parece que tá é. nervoso, né? Fica agitado. Italiano. Italiano, espanhol. E aí o grande risco é que você ainda bate nas coisas e derruba. Eu conheço E um aí monte de gente que é assim, desastrada. E aí tem uma regra, e tem o contrário também, né, Vivi? Aquela pessoa que fica travada, né, que começou a audiência, parece um robô falando, não se movimenta, ou vai falar com o paciente desse jeito, que também é negativo. O que é o interessante? A regra é, se o seu público é pequeno, então vamos supor, eu estou numa sala de reunião, ou estou na audiência com mais 2 advogados, numa sala menor, ou eu dou aula para grupos pequenos, ou a minha reunião é com poucas pessoas, gestos menores. Eu não preciso exagerar na amplitude e nem na quantidade de gestos. Tá. Se o meu público é grande, vamos supor, eu vou fazer uma palestra, dar uma aula para 500 pessoas. Auditório grande, gestos maiores. Eu Ah, acompanho o lugar que eu estou, tá. tanto O tamanho. o tamanho do local, quanto o número de pessoas presentes. E quando eu uso gestos? Quando eu quero enfatizar as informações importantes, eu quero destacar que essa ideia é importante para você, eu uso um gesto nessa hora. E até é legal que a gente comentou, alinhou antes aqui a nossa live, a gente falou um pouquinho, beijo, Mauro, nós falamos um pouquinho sobre as videoconferências, lembra, Vivi, que hoje em dia é uma Isso. realidade, tanto nas audiências quanto nas aulas. Eu também participo de muitas palestras virtualmente agora, no ano passado também, é que a gente saiba se posicionar nesse quadradinho aqui, que muita gente Total. tem dificuldade, porque a pessoa não sabe para onde olhar, eu tenho que olhar para a câmera, não tem como Sim. falar e ficar olhando para baixo ou para cima, eu tenho que, é Ou até se estranho, olhando, né? ou Tem gente se que fica se olhando. olhando. Sim, e ficar, por que será que tá bom assim É, o eu me amo. cabelo, né? Tá bom, aí fica o tempo todo assim, até de lado, assim, se olhando. É. Ou feio, fica jogado na cadeira, Ai, ombro ou perto caído. demais, né, Vivi? E aí E você vê só a assim, metade do olho. quando a pessoa tá falando e o outro põe a mão na bochecha, no queixo, assim, de tipo, nossa, tão interessante o que você Exatamente. tá falando, né? Exatamente. E o gesto tem que aparecer na videoconferência. Eu tenho que estar no enquadramento que eu tenho um espacinho em cada lateral para justamente mostrar que aquela ideia é importante. Quando eu mostro as minhas mãos, eu mostro mais confiança para as pessoas. Porque geralmente se a pessoa mente, se ela tem dúvida, ela fica retraída, mão embaixo da mesa. Para quem aqui eu vi vários clientes, colegas aqui que trabalham com negociação, com cliente, com persuasão, não dá para fazer uma reunião presencial com a mão embaixo da mesa, a mão escondida, a mão tem que aparecer. Um Tá. Porque outro parece que você tá estudo. escondendo alguma coisa, Isso, né? isso. Um Ou que outro você estudo. mente, será? Também. A impressão é negativa, isso a gente não Tá. quer. Um outro estudo americano mostra, Vivi, que quando eu uso gestos, eu elevo o valor da mensagem em 60%. Então, por exemplo, eu posso estar nesse bate-papo com você e falar tudo que eu tô falando do mesmo jeito, só que sem usar gestos. Provavelmente você vai entender o assunto, mas não vai ser tão interessante. Agora, se eu coloco gesto, é como se eu colocasse vida nas minhas Vida. palavras, Aham. vida na minha informação. E quando eu enfatizo, eu uso um gesto. E ele tem que combinar com aquilo que eu estou dizendo.
Se eu falo para Viviane assim, Viviane, amanhã eu vou ter uma reunião muito importante. Mas peraí, esse gesto, será que é o gesto de amanhã? Tá meio estranho, né? Não, Parece o gesto de de algo ontem. que passou, exatamente, Aham. de ontem. O gesto de amanhã para frente. Amanhã eu tenho uma reunião importante. Aí eu moro longe daqui. O gesto tem que combinar com o meu assunto. Então é essencial treinar também os gestos para a gente se dar bem nessa primeira impressão e nos diferentes contextos profissionais que nós vivemos. Com certeza. O Fê, o pessoal está perguntando aqui se qual treino você passaria para melhorar a dicção. Tem pessoas que falam muito rápido, muito devagar, bem Sim, fininho é ou muito verdade. grosso. E aí o pessoal que quer saber se tem alguma técnica para melhorar a dicção das pessoas, ou quem tem Sim. língua presa, essas coisas. Sim, a dicção, ela se refere à pronúncia das palavras. Então, por exemplo, sempre que eu falo em melhorar a dicção, dois pontos são importantes. Primeiro, é o quanto eu abro a boca para falar, que não pode ser nem travado desse jeito, porque se eu falo com a Viviane assim, bom dia, Viviane, boa noite, né? Agora, muito bom participar dessa live. Parece que ou eu tô com raiva, ou eu tô com uma dor de dente que eu não consigo abrir a boca. E o contrário também é ruim, Vivi, porque se eu falo e abro muito a boca na hora de falar, você vai falar assim, nossa, que metida essa Que exagero! Fernanda. Já viu aquelas socialites na TV que exageram tanto que fica uma coisa artificial, até engraçada, porque não é natural a gente falar desse jeito. Então, é um meio termo. No exercício, eu até exagero na movimentação, mas na hora de falar, encontrando um equilíbrio para isso. Então, por exemplo, um treino interessante para melhorar a dicção é nós articularmos mais as vogais. Vamos fazer juntos aqui. Quero ver todo mundo Tá. fazendo. Ver, né? Não tô vendo todo mundo, mas vamos Mas eu fazer tenho juntos. certeza que o A pessoal está gente fazendo, porque você está não, falando, eu já estou aqui. a gente não vai pagar o mic sozinha aqui, Vivi. O pessoal tem que acompanhar a gente. Nós vamos falar as vogais exagerando na abertura da boca. Primeira Tá. vogal, A. Faz comigo, Vivi. A. A, Isso, bem na vertical. Agora o E, a gente fecha um pouquinho. é, E fecha mais um pouco. E, I vogal sorriso. I. I. O Não. bico grande. O. O, O bico menor. O. O. U menor Para ainda. sair o U. som certo, né? U. Isso, U, exatamente. Agora a gente vai falar os números de 1 até 10 exagerando na abertura da boca. Não pode ser assim. 1, 2, 3, 4. Tem que ser 1, Um, 2, dois, 3. Vamos juntas, vai. 1, um, 2, dois, 3, três, 4, quatro, 5, cinco, 6, seis, 7, sete, 8, oito, 9, nove, 10. 10. Mas não é para falar assim no dia a dia, é só o Ah, não, sim, treino é um para treino. soltar essa musculatura. E outro ponto importante é a precisão de cada som. As pessoas não podem ter dúvida. A Fernanda disse faca ou vaca. FV Ah, são sons parecidos. E que nem as palavras com RL, que a gente se embola para falar. Tem até um trava-língua bem interessante que eu sempre faço aqui no Instagram, que é o tagarelar. Eu tagarelaria. Sempre que tem irá, lá, relê, a gente se atrapalha um pouco para pronunciar. eu fico Esse tentando daqui, fazer quando você passa também. eu vou fazer um mais fácil, do para lá, que é o para lá, perelé, perelê, pirili, poroló, porolô, purulu. E depois acelerando. Para lá, Ah, perelé, perelê, pirili, poroló, porolô, purulu. São exercícios que ajudam muito a gente a falar com mais clareza, com mais precisão. Isso faz muita diferença. E aí, falando um pouquinho da voz que você comentou, que tem gente que tem voz muito fina. Aí ai, imagina, tem. né? Você começa uma audiência, a advogada abre a boca e começa a falar assim: boa noite, nós estamos aqui nessa audiência, muito obrigada, desembargador. Aí já assusta, né? E a voz passa a chamar mais atenção do que as próprias palavras. É claro que existem patologias nas cordas vocais que precisam ser investigadas, mas no geral dá para diminuir o tom da voz, deixar a voz um pouco mais grossa com exercícios. E aí é interessante ter Tá. uma avaliação antes. Mas uma dica básica que já ajuda muito é a própria dicção. Por quê? Se eu falo o tempo todo sorrindo, a minha voz fica mais fina ainda. Eu tenho que falar com a boca um pouco mais fechada. Isso para as mulheres ou homens que tenham a voz muito fina.
Aí fica com vontade de rir, exatamente, né? Aí perde toda a seriedade do negócio. Por exemplo, se eu faço assim, ó, em sorriso, o som fica mais agudo, mais fino. E se eu fecho a boca, o som fica mais grosso. Então isso mostra o quê? Uhum. Que se eu falo o tempo todo sorrindo, a voz fica mais fina ainda. Outro ponto importante que você também comentou é da velocidade de fala. Sim. Tem gente que dispara e começa a falar, parece que não tem nenhum tipo de vírgula, né, na fala. E as pessoas vão ficando angustiadas, porque parece que não para nem para respirar. Isabela, ó, Isabela, é pra Nossa! você, presta atenção nessa dica. Olha aí, Isabela. E quando a gente fala rápido, assim, as pessoas ficam até angustiadas. Dá até falta de ar. Você Respira. pensa assim, meu Deus do céu, ela não vai conseguir falar. Olha isso, vai acabar o ar dela, vai fartar aqui. A impressão é muito negativa também. O Mas que será que é porque a fazer? pessoa tem um pensamento, as ideias são muito rápidas e ela Sim. tenta não perder essas ideias e por isso fala muito rápido? Também, Vivi, a velocidade do nosso pensamento é ao redor de 500 palavras por minuto, isso uma média geral. E a velocidade de fala é 150 palavras por minuto, ou seja, a gente nunca vai conseguir acompanhar a velocidade do pensamento. E se a gente tenta, a velocidade fica muito acelerada e aí eu não me embolo todo para É a falar. mesma coisa escrever, a gente não consegue a mesma velocidade. De jeito nenhum. Você Então, pensar e o escrever que rápido. fazer? O que fazer? É fazer mais pausas, que é Tá. exatamente o trabalho que se faz com um narrador de futebol. Para os homens, mulheres aqui que gostam de futebol, geralmente, quando vai no campo, ouve até no celular, né? No rádio, porque é muito mais emocionante você ouvir a narração pelo rádio, só que a velocidade é mega acelerada do que você assistir pela TV. E o que o narrador faz para compensar a velocidade acelerada e a gente entender o nome do jogador, o que aconteceu na dinâmica do jogo? Ele compensa com uma dicção muito clara, muito precisa e com pausas bem colocadas. Eu falo um assunto e paro, falo um outro assunto, uma outra ideia e faço uma pausa novamente. Isso É porque ajuda o a que dá a controlar a impressão é que toda hora, velocidade. o que dá a impressão quando eles falam é que toda hora vai ser gol. Quando eu ouço no Exatamente. rádio, parece que vai ser gol toda hora, mas não é, eu não consigo entender. É Aliás, o Rodrigo que verdade. me traduz. Ô, Fê, a Giovana Alves perguntou o seguinte: em quanto tempo é possível desenvolver uma dicção impecável? Uma média de 2 meses, de 2 a 3 meses. Isso se você tiver uma prática de exercícios frequentes. Por exemplo, quando você faz um treinamento individual comigo, o que eu costumo sugerir? Que a pessoa treine os exercícios 3 vezes por dia, todos os dias. Que é bastante, Vivi. A gente pensa assim, ah, não, 1 minuto eu faço. Não, você precisa de mais tempo. Mais E tempo. precisa de dedicação. É igual correr uma maratona. Não dá para correr uma maratona amanhã se eu não tiver uma frequência de exercícios, não me preparar fisicamente. A mesma coisa na comunicação. Eu preciso investir o meu tempo em exercícios, em técnicas corretas, na frequência certa para conseguir atingir um resultado e ter uma mudança no ajuste, na forma de se expor. Show de bola. Olha, quem perguntou aqui? O Ju perguntou como os vícios de linguagem, exemplo, como é que a gente resolve isso? Também são muito negativos na comunicação. Por quê? Dão a impressão de insegurança, de falta de certeza no assunto. E tem gente que usa, Vivi, esse e não é nem porque não sabe a respeito do assunto, mas é por hábito mesmo, por vício. A pessoa até para dizer o nome, diz assim, meu nome é Fernanda. Eu sei que meu nome é Fernanda, eu não preciso pensar. Mas por hábito. E por quê? Porque geralmente a gente quer preencher todos os espaços da fala. A gente pensa assim, não, se eu parar de falar, fizer uma pausa silenciosa, a Viviane vai achar que eu não sei muito sobre o assunto. Então eu tenho que falar o tempo todo, preencher todos os espaços. E ao contrário, Vivi, para eu demonstrar segurança, convicção no assunto, eu preciso fazer pausas. Um mestre das pausas é o Obama. Para quem já assistiu algum discurso dele, ele fala e faz uma pausa com durações diferentes. E a gente fica assim, prestando muita atenção no assunto. Aquela pausa dramática. Exatamente. Quanto mais pausas silenciosas eu colocar, melhor. E é claro que até a duração da pausa não pode ser longa demais, porque se eu falo... Cri, cri, e faço essa pausa, a
Aí já você, nossa, acho que tá com problema na internet, né? No caso aqui Travou. da gente no mundo virtual. Dá essa impressão de que a pessoa teve um branco, travou naquele momento. A duração também não pode ser tão longa assim. Então, essa é uma estratégia bem interessante de nós pensarmos. E como eu disse anteriormente, para eu falar bem no ambiente profissional, eu preciso falar bem fora do ambiente profissional, com a minha família, com os meus amigos, para que isso faça parte da sua identidade de comunicador. Ótimo. Fê, perguntaram assim, ó, qual o segredo para falar melhor e transmitir mais segurança? Foi o que você falou, é estudar, é saber o tema, é não ir Exatamente. sem o conhecimento do assunto, né? Com certeza. E até, Vivi, o contrário também é importante de nós comentarmos. Às vezes a gente está tão acostumada com o assunto que a gente fica autoconfiante demais e não se prepara. Ah, porque eu sempre falo sobre comunicação, imagina esse Sim, assunto, dicção, eu já falo com o pé na cabeça. E não se prepara, vai tão autoconfiante que você não atualiza, você não pensa sim. nas pessoas para quem você vai falar, trazendo histórias, exemplos que são coerentes, que vão ao encontro da necessidade dela. Por exemplo, hoje à tarde, eu parei meia hora, fiz um rascunho, pensei em coisas interessantes para a gente conversar agora à noite. Por mais que assim, eu já falo sobre isso há algum tempo, já Algum eu estou tempo, é. habituada, mas eu sempre me preparo. E isso fica como reflexão para todo mundo também, que é muito Até, importante. até porque, Fê, de repente, se você não se prepara e não se atualiza, a pessoa não vai ver de novo a sua Não, palestra, sim. não vai ver o seu vídeo de novo, vai falar, eu já conheço as vírgulas, eu decorei o que ela fala, Exatamente, sim. É então, a mesma fala, o mesmo discurso há 10 anos, não muda nada. sim. Ô, Fê, o Rodrigo está perguntando como cuidar da voz. Ele é professor e ele dá aula todos os dias. Olha, Então, sim, isso cansa muito. Se tem alguma imagina. dica aí para cuidar da voz? Com certeza, Vivi. E não só para os professores, mas para todos nós, porque aqui todo mundo se comunica usando a voz. Se nós pensarmos na voz, é importante aquecer a voz. Igual no esporte, antes de fazer uma prática esportiva, a gente alonga ou faz um aquecimento ativo. Para quê? Para acordar a musculatura, evitar lesões, melhorar o nosso desempenho, ter menos dores no dia seguinte, Ah, com dores certeza. musculares. E a mesma coisa a voz. Por quê? A voz que a gente usa na audiência, na aula, não é a mesma voz que a gente usa em casa com a família. É uma voz que eu presto mais atenção no jeito de falar, com a pronúncia, Sem para que dúvida. seja mais forte, projetada, com brilho. Então é um ajuste muscular mais refinado, mais requintado. E eu preciso aquecer a minha voz. Como eu posso aquecer? O ideal, Vivi, é que cada um aqui tenha a sua lista de exercícios personalizada, porque um precisa falar mais grosso, o outro precisa falar mais fino, o outro precisa ter uma dicção melhor, o outro precisa organizar melhor as ideias. Cada um tem uma demanda diferente. No Sim. geral, os exercícios que eu vou fazer agora já ajudam em muito, tá? Então, o primeiro Ótimo. exercício é a técnica de vibração de língua. A gente vai inspirar e falar esse som. Vê se você consegue, Vivi. Perfeito. E a gente fala esse som até acabar o ar por pelo menos 2 minutos. Inspira e recomeça e faz de novo o som. Na sequência, nós vamos do grave para o agudo, para justamente ter mais melodia na voz, assim. Faz comigo, Vivi. Isso ajuda muito até a diminuir rouquidão, porque às vezes a pessoa fala tanto, o dia todo faz reuniões, dá aulas, ou mesmo tem muitas audiências, reuniões com o cliente, e fica com a voz cansada. Então é Cansada, é. interessante preparar a voz antes de usá-la profissionalmente. E para quem não consegue fazer esse exercício, eu posso fazer a vibração de lábios, assim. Sem cuspir,
cuspir, né, Fê? Sem cuspir, senão tem que pôr um guarda-chuva, né, na frente. Que Aí a fica... pessoa vai treinar lá no trabalho dela, sai cuspindo. Não, e agora com o Covid tem que usar máscara para fazer esse exercício, é melhor. A Neuza perguntou aqui, pode ser com os lábios? É isso aí. Pode ser com os lábios. E tem um monte de outros exercícios que são mais específicos, mas esses já ajudam bastante a nós termos uma voz mais forte, mais potente e até mais confiante. Com certeza. Ó, a Ju até falou, a leitura constante também ajuda muito para você poder levar esse conhecimento para as pessoas. Teve mais... Demais, demais A mesmo. Sueli está perguntando, teria alguma indicação para treinar dicção? Eu acho que é uma dessas que você falou aí agora, né? Sim, sim, tem vários exercícios. Eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube, ou mesmo aqui no Instagram, com vários exercícios de travar-língua. Todo sábado tem um desafio de dicção, que eu posto também. Claro que são exercícios mais gerais, mais globais, mas se você perceber que tem uma necessidade, dá para fazer um treinamento específico de dicção, para melhorar essa habilidade no dia a dia. A Priscila perguntou aqui se lives muito longas as pessoas também perdem o interesse. Com e a gente comentou ontem, né? Com certeza, ninguém aguenta ficar 3 horas numa live. A gente Não, eu já acho que cansa 2 já é demais. muito. Para mim, eu até comentei com você. Eu acho que 1 hora é o suficiente, fica aquele gostinho de quero mais, para você trazer novidades num próximo papo, Sim. né? Para estar sempre atualizando aí o seu público. Com certeza, senão a pessoa larga o celular lá e vai lavar a louça, preparar o jantar, assistir o jornal e não presta atenção em nada na live. Ó, perguntaram também como transformar, a gente até falou, né? Mas ó, como transformar uma ligação em uma consulta em uma reunião? Se tem alguma dica? Tenho sim. Eu gravei um vídeo sobre isso na semana passada, semana retrasada, que é uma cold call. O que é uma cold call? Uma ligação fria. Quando você liga para uma pessoa que não te conhece e você quer marcar uma reunião com ela, você quer que marque uma conferência agora, o que fazer? Existem várias técnicas, Vivi. Uma das técnicas é você pesquisar um pouco sobre essa pessoa. Então, vamos supor que alguém te recomendou um cliente. Além da pessoa recomendar, você pode fazer mais perguntas para ela. Qual que é o hobby? Se ela tem família, não tem família? Para quê? Para você fazer perguntas assertivas. Não para mostrar que você investigou a vida dela, não é isso? Tem que ser muito delicado para fazer esse tipo de pergunta, sabe? Estratégico. Mas você pode trazer algumas perguntas propositais, já sabendo qual é a resposta dela, para criar um vínculo maior. Fora isso, a forma como você abre esse contato telefônico também faz diferença. Os dois extremos são ruins. Eu começar a ligação, vamos supor que eu não conheço você, eu te telefono e digo assim: oi, Viviane, tudo bem? Eu sou a Fernanda da Voice Care. Você tem um minutinho? Peraí, porque calma, né? Menos, não precisa tanto assim. E o outro oposto também é ruim, que é você começar: olá, Viviane, eu sou Fernanda da empresa Voice Care e hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. Você vai passando, credo, quem é essa pessoa? Igual uma ligação. Tá me vendendo plano funerário? Exato, e pior que liga, né? Tem um dos meus números aqui, vira e mexe, vem uma gravação de desse. Aliás, é o que mais tem hoje, né? O pessoal tá ligando demais, né, Fê? Toda Ai, que hora horror. Tem gente ligando, é verdade. Tem uns que a gente até já marca, né? Já começa a bloquear. Bloqueio. Horrível, horrível. Atrapalha. E aí, Vivi, é melhor eu não exagerar nesse entusiasmo no começo para eu saber a receptividade da outra pessoa. Porque às vezes a pessoa vai ser mega receptiva com você e vai falar assim: ai, oi, Viviane, tudo bem? Claro, eu posso conversar com você agora. Ou a pessoa vai dizer: não, agora eu tô super ocupado, não quero falar com você. Ou é uma pessoa mais séria. Como eu não tenho exatamente o perfil dela, porque eu não a conheço, é melhor eu pecar pelo excesso de cuidado nesse entusiasmo meio over, do que eu já começar de uma maneira que vai assustar a pessoa e vai parecer que é uma coisa invasiva. Porque nem todo mundo é igual a gente, né? Exato. Legal. Não, tem gente que é mais acomedida, não gosta de se sente um pouco invadida, né? Com certeza. E aos poucos você vai sentindo a pessoa e vai adaptando a sua comunicação. Você percebe que ela é mais receptiva, está mais aberta, aí você brinca um pouco mais, você varia mais a sua voz. E isso é fundamental nos dias de hoje. E quando a gente fala por telefone, não tem o vídeo, ou quando você entra na conferência e a pessoa não abre o vídeo, também é uma situação bem constrangedora, porque você está lá exposto e a pessoa não abre o vídeo, você, e agora? Será que está prestando atenção? Não está fazendo outra coisa? E aí você tem que compensar com a sua voz.
ser o mais expressivo possível, mas sem ser over também, sem ser exagerado, Tá. de uma maneira que seja verdadeira. Você vê, por que que o pessoal cai tanto no golpe do WhatsApp, no golpe da cadeia, que a Priscila está até comentando aqui? Porque esses estelionatários, eles têm essa capacidade, né, Fê? Com certeza, Eu com acho que eles fazem certeza. curso, eu não sei o que que é, porque eles conseguem te envolver de uma forma que até o mais esperto dos mais espertos às vezes cai, Cai, é verdade. não É é? verdade, Vivi, porque pega lá no emocional, né? E aí quando entra família, pessoas que você ama, puxa vida, Ou dá no vontade de emocional na um... vantagem, né? Porque Exato. todo mundo, ganhei alguma coisa, ganhei não sei o quê, pronto, o pessoal já começa a dar mais atenção. Então acho que eles Ai, acabam pegando nisso, né? com certeza, com certeza. O Fê, também fizeram uma pergunta assim: vocabulário técnico com quem não é da área é muito chato de É usar? péssimo, Vivi, é péssimo. E muita gente associa que falar difícil é falar bem. Ah, porque se eu trouxer aquela palavra bonita agora que ninguém conhece, eu falo assim, uau, como a Fernanda sabe, né, se expressar bem. Não, a Fernanda se expressa mal. Por quê? Se você não entende, tem que fazer uma leitura pelo contexto. Eu sou uma péssima comunicadora. Eu falo de maneira técnica com quem é da minha área, com alguém do meu time, com outro advogado, com outro fonoaudiólogo, e não com pessoas que desconhecem o assunto. Posso até usar a palavra técnica, desde que eu explique na sequência qual é o sentido. Sabe que, e advogado, né, Vivi, você vai dizer isso melhor do que eu. Juridiquês. Tem uma Juridiquês. mania de falar, é difícil. Mas às vezes nem sabe o que está falando. É o E é juridiquês. claro que, assim, na audiência é muito bem-vindo, mas em outras situações a gente tem que ter essa flexibilidade, o bom senso. Eu tenho um amigo, advogado, que ele tem por hábito falar difícil, mas ele não fala difícil só na audiência, ele fala difícil com os filhos, ele fala difícil com a copeira, ele fala difícil com todo mundo. Ele joga uma palavra que você fica assim, nossa, que será que ele quis Andar com dizer, esse né? cara tem que andar com dicionário, né? Ou É, toda hora exato. dando um Google para ver, mas o que que será isso? E aí, Vivi, teve uma época que nós começamos a postar uns áudios no YouTube com dicas de comunicação, chamado Minuto Voice Care. E aí eu falava lá alguma dica por 1 minuto. E na época ele mandou uma mensagem para mim assim: Oi, Fer, o Minuto Voice Care é hebdomadário? Aí eu fiquei assim, hebdomadário? Gente, teve que olhar no dicionário, né? Fui lá olhar no dicionário e ele queria saber se era semanal. Agora Ah, custa dizer assim, é semanal, não é hebdomadário? Mas tudo bem, ampliou meu vocabulário, mas eu não vou usar essa palavra no dia a dia porque ninguém vai entender nada, né? Então, esse cuidado, esse bom senso que a gente tem que ter de não trazer uma palavra que não tem nada a ver para quem não conhece, né? não, fica até engraçado. Tá aqui, fono e saber, não sei quem é o nome, mas deve Tá, ser alguém. Raquel, Eu, quando fico nervosa, começo a falar difícil. sério? Na verdade, às vezes tem gente quando fica nervosa, as palavras somem, né, Fê? Uhum, é verdade, tem branco. Pois é, ó, o pessoal perguntou aqui também. Dicas para. Fala muito rápido, você já falou. Aqui, ó, quando falamos e as palavras somem, você acha que é nervosismo ou falta de vocabulário? Os dois. Pode ser nervosismo, pode ser falta de vocabulário, pode ser que a pessoa é acelerada mesmo. Ela tá sempre ligada a 220, então ela anda, ela caminha rápido, ela quase corre por aí, ela faz as coisas com pressa e ela também vai falar de uma maneira mais acelerada. E aí é ter consciência disso para conseguir dosar a velocidade, porque nem todo mundo, Vivi, tem rapidez de raciocínio. Tem pessoas que Sim, são mais lentas para entender, e nenhum é melhor nem pior do que o outro, é o sim, com jeito de certeza. cada um. E a gente tem, por respeito, por valorização pelo outro, tem que ter esse cuidado para não falar nem devagar demais, que vai cansar a outra pessoa que é mais acelerada, e também não tão acelerada que ninguém vai entender nada. Ô, Fê, e tem gente que tem mania de falar em cima da fala dos outros, Ah, que não espera interromper. interromper. Isso é muito ruim. Tem gente que é Verdade. bom ouvinte, mas tem gente que quando começa a falar, ou ele tenta terminar a sua frase e Sim. adivinhar o que você está falando, ou tenta cortar o que você está falando e falar
que o dele é mais importante, então ele Ai, tenta se gente. sobrepor à sua fala. Verdade. O bom comunicador, ele não é só bom de oratória, ele tem que ser bom de escutatória também. Porque Senão você não consegue imagina, entender. sim, imagina que eu tenho uma super solução para o seu caso e você me procura, só que eu não sei tanto o seu caso. E eu começo a falar de vários outros casos semelhantes que eu acho que eu atendi e que eu ganhei Você esse, que eu tenta ganhei vender aquele seu outro. peixe e esquece Sim, só que de... eu não sei exatamente o que você quer, porque eu não parei para te escutar. Então aquela mensagem não vai ter valor para você. Por isso, eu preciso fazer perguntas também estratégicas, corretas, para entender a necessidade do outro e assim trazer a minha solução, para conseguir vender o meu assunto, vender a minha ideia. Eu preciso É, escutar. eu tenho o hábito, Fê, de direcionar, porque tem Uhum. cliente, não tem jeito, ele tá lá e ele quer falar desde a descoberta lá da Arca de Noé. Aí você tem que dar uma direcionada, não é dar uma Sim. cortada, mas é tentar direcionar para ser um pouco mais objetivo, senão uma consulta de repente 1 hora vira 4, 5 horas. Ai, verdade, verdade, Então, a Vivi. gente acaba tendo que dar uma direcionada no Sim. cliente, mas realmente isso que você falou do pessoal que corta, que fala em cima, É é muito muito. chato, Você muito desinteressa de chato. conversar com a pessoa, você fica falando, Demais. Com entendi. certeza, com certeza. Para encerrar logo o assunto, né? Parece uma pessoa monossilábica. Com certeza, é verdade. É muito Fê, desagradável. assim, de pergunta, eu acho que eu respondi de todo mundo. Eu não sei se ficou pergunta de mais alguém. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente já vai para 1 hora aqui de live. Eu queria poder gravar a live, né? Porque parece que depois de 1 hora eu até li hoje que não tá deixando mais gravar. Eu não Ah, quero não, eu perder. não sabia. Então, eu não sei. Eu li hoje, mas eu vou até me informar melhor. Mas eu não vou perder a oportunidade de gravar a nossa live. Lógico, com certeza. E a gente já vai faltar 5 minutos aqui para terminar essa 1 hora que a gente já está desse bate-papo gostoso. Queria te agradecer de coração. Foi Ah, assim obrigada, fantástico. Vivi. As suas dicas foram valiosíssimas, foram riquíssimas. Bacana de quem acompanhou. Agradeço todo mundo que esteve aqui hoje para prestigiar a Fernanda, para me prestigiar também. E eu acredito que as dicas que você deu a gente vai levar aqui para o dia a dia e podermos, todas essas, não digo que são defeitos, né? Mas que a gente possa consertar isso, Com né? certeza, Vivi. Também não sei se a gente vai chegar na excelência igual você, porque assim, a sua dicção, a sua Ah, Vivi, postura é todo chiquérrima, mundo eu acho pode. fantástico. Eu também tenho ainda muitos pontos a melhorar. É uma constante evolução e todo mundo A gente pode. está Eu tenho sempre certeza aprendendo, né, disso. Fê? Com A gente está sempre certeza. aprendendo. E quero Verdade. só gratidão por você ter aceitado o convite, de vir aqui bater um papo comigo, de trazer essas informações. E a gente vai marcar uma próxima, com certeza. Eu também fico Com sempre à certeza. disposição. E foi muito bacana, Fê. Só tenho realmente a agradecer e agradecer todo mundo que está aqui comigo. Acho que Ai, a Fê Vivi, eu que tá agradeço aí. imensamente. Tá me ouvindo? Agora tô, deu uma Deu uma travadinha. travadinha. Essa internet é o novo trânsito, né? Que a gente fica meio congestionado aqui no país. E esses horários, né? Todo mundo entra para fazer É, live. é. Eu quero agradecer imensamente ao convite. Foi muito legal esse bate-papo. Passou voando. Peço Voando para os uma meus hora. seguidores para seguirem a doutora Vivi, porque vocês vão aprender muito sobre a área do direito. E ela tem várias soluções Obrigada. muito bacanas. E a gente sempre conhece alguém que precisa. E quero deixar uma mensagem para vocês, que as melhores mensagens, elas não são ditas e não são ouvidas, mas elas são sentidas no coração. E esse é o meu desejo, que cada palavra que vocês proferirem, que faça a diferença nas pessoas que estão próximas de vocês. Muito obrigada, Vivi, e beijo grande para Imagina, Fê. todos. E pessoal tá te seguindo aqui, já tá um monte de gente mandando mensagem aqui no privado. Que E tá todo bom! mundo dos meus seguidores te seguindo. Eu tinha certeza que não seria diferente, porque você é uma pessoa especial, abençoada e iluminada. E aonde Ai, você chega, obrigada, você Vivi. transmite luz. E é isso que a gente está precisando e que o mundo está precisando, né? Com De muita certeza, luz, Vivi. muita oração para a gente passar por essa fase que a gente está passando Verdade. aí, né? E de Sim, comunicação, porque quem não se comunica, exatamente. se estrumbica. É verdade. Literalmente, né, Fê? Com certeza, Vivi. Um beijo, Fê, foi um prazer. Fica com Beijo Deus. grande. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Vivi. Tchau, tchau.